E aí galera, vamos para mais um Digesolve. Agora a gente vai fazer uma questão que muito aluno tirou dúvida esse ano. É a questão de número 69 da prova azul de Ciências da Natureza do Enem 2015, da primeira aplicação. Uma questão que tem gráfico, né? E a situação, o problema dela é uma situação interessante. Para você fazer a interpretação dessa questão, precisa ter um pouco de atenção e entender a aplicação dos processos metabólicos. Às vezes o aluno ele decora todas as fases, todas as etapas, um número grande de nomes de enzimas, de processos, mas não consegue fazer a relação na aplicação no dia a dia. E aí faz a diferença na hora de a gente fazer questões como essa. Normalmente as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo da molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Você precisa entender o seguinte: se eu estou no processo aeróbico, eu tenho um alto rendimento energético. Então, escutem só, eu vou consumir menos biomassa, menos glicose, para gerar uma determinada quantidade X de energia. Essa mesma quantidade X de energia para ser gerada no processo anaeróbico de fermentação exige um consumo de glicose muito maior. Por quê? Porque o rendimento energético dele é baixo. Então, para produzir X energia, né, eu vou precisar de uma quantidade muito maior de matéria orgânica na fermentação, que é um processo anaeróbico, do que na respiração. Então o meu corpo ele tem uma demanda energética. Se as minhas células, aquelas que são anaeróbicas facultativas, aquelas que podem ou não utilizar o oxigênio, recebem o oxigênio, elas vão ter um processo com alto rendimento energético. Eu vou gastar menos glicose para produzir aquela quantidade X de energia. Na verdade, para liberá-la, né, para produzir o ATP. Entendam o produzir, né, num contexto simbólico para ficar didática a explicação. Que energia a gente só vai estar transformando nos processos, né, bioquímicos no nosso corpo. Então, se eu faço um processo anaeróbico, eu preciso de uma quantidade maior de matéria orgânica para ser quebrado. Se eu faço um processo aeróbico, eu preciso de uma quantidade menor, porque o rendimento energético é alto. Se o aluno se atentasse a isso, rapidinho ele resolvia a questão. Vocês têm aí 5 curvas, e ele coloca assim no eixo Y, o consumo da glicose em unidades arbitrárias. Lembrem, eu vou consumir mais glicose se o processo for aeróbico ou anaeróbico. Se o processo for anaeróbico, porque o rendimento é baixo. Ele deixa claro isso no texto. Talvez agora já esclareça na hora de você fazer a questão. Se eu passo a fazer um processo aeróbico, a tendência é que eu consuma o quê? Menos glicose, conforme a oferta de oxigênio vai aumentando, porque o processo sendo aeróbico, eu vou ter uma quantidade maior de ATP, né? Eu consigo desprender mais energia dessas moléculas de glicose. Então, qual curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica e é submetida a um atual aumento gradual de concentração de oxigênio? Hoje, se ela está num processo anaeróbico, não tem nem condição de serem as curvas 2, 3 e 4, porque elas começam com um consumo de glicose baixo. Então, se eu tenho uma situação anaeróbica, o consumo de glicose deveria ser mais alto. Como tem nas curvas 5, que é a resposta, e 1. Por que 1 não pode ser a resposta? Porque está ficando constante. E não vai ficar constante porque se eu estou aumentando a concentração de oxigênio, eu vou ter uma tendência a fazer um processo aeróbico e aí eu vou consumir menos glicose porque eu estou liberando mais energia. Então a melhor curva é a curva de número 5, que é a curva justamente em que eu começo com um consumo maior de glicose, né? Vou diminuindo esse consumo porque o aumento do oxigênio está sendo gradativo. Então, com mais oxigênio, eu faço uma quebra mais significativa, a oxidação da glicose vai ser maior, vou liberar mais energia, portanto vou precisar de menos glicose. Então a resposta que nós temos aí é a letra E, que é o algarismo 5 no gráfico. Beleza? Bom, lembra de se inscrever no canal, lembra de curtir, de acessar o nosso site, tá? www.digenalcerqueira.com.br. Até a próxima!